Por isso que existe um termo gênese, genética. Tudo isso, ó, tirado da Bíblia, tirado do grego aqui, ó. A palavra gênese significa início, significa começo. Gênesis 22, 18. Está escrito assim. Essas palavras, quem está dizendo é o próprio Deus. E Deus está conversando com um dos seus servos, com os seus filhos, com os seus amigos. Este homem, amigo de Deus, o nome dele é Abraão, e de repente Deus fala algo para Abraão. Eu quero que você preste bastante atenção no que Deus disse para este homem, Abraão, em Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E em tua semente, olha só, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isto é uma promessa que Deus está fazendo para um homem chamado Abraão, primeiro judeu de toda a terra, de toda a história, primeira pessoa que fez uma aliança com Deus, que gerou essa religião chamada judaísmo, religião judaica. E essa religião, houve um judeu que foi um judeu muito especial depois de muitos anos, descendente de Abraão. O nome dele é Jesus. E por causa desse judeu, Jesus, nós fomos salvos. Nós somos chamados à salvação e fomos salvos. Nós fomos enxertados no povo judeu. Nós fomos enxertados no povo de Deus. Isso aconteceu. Nos tornamos filhos. Este homem, Abraão, ele fez algo que Deus está chamando aqui na sua palavra de obediência. Deus deu uma ordem para ele e ele simplesmente obedeceu a qualquer preço, a qualquer custo. Ao perceber que era o próprio Deus quem mandava, ao perceber que era a voz de Deus que falava com ele, ele teve essa opção de obedecer ou desobedecer, mas ele escolheu obedecer. Irmãos, o que Deus ordenou a Abraão foi algo muito difícil, porque nós estamos numa época, aqui na Bíblia, na história de Abraão, em que era possível fazer sacrifícios a Deus. A adoração que nós estamos fazendo aqui nessa noite, quando nós viemos, nós cantamos, entregamos o nosso melhor para Deus, e nós oramos, entregamos o nosso melhor para Deus, e nós ministramos e adoramos, e tudo que a gente pode fazer, glorificamos, aplaudimos. Isto é adoração. Mas naquela época a adoração era feita de uma maneira diferente. Era feita através de um sacrifício. Não tão diferente, porque quando você louva a Deus e abre a sua boca e fala, vou cantar para Deus, a Bíblia está dizendo que você está fazendo um sacrifício. Olha só que coisa interessante. Isso é o sacrifício de louvor. Louvor é como uma palavra elogio, é como uma palavra engrandecer, elogiar, louvar, é a mesma coisa. Nós estamos exaltando, engrandecendo o nome de Deus através do louvor. Isso é a adoração e é o sacrifício. Mas na época de Abraão, eles pegavam um animal que era especial entre os animais que você tinha, um animal que custava alguma coisa, que era caro, que não era qualquer animal, que era querido no meio do rebanho, e falava assim, eu vou ofertar, eu vou sacrificar para o Senhor. E aquele animal, ele era imolado, ele era morto, o sangue dele era derramado, e aquele animal era colocado sobre um altar, para você poder entender que tudo isso que nós fazemos aqui nessa noite, por que tem um altar, por que nós não deixamos isso aqui na altura do chão? É porque tudo que a gente faz no altar, o que tem aqui
é santificado diante de Deus. Porque naquela época já existia altar e Deus ordenava: faça um altar ao meu nome. E no altar acontecia sacrifício. E Abraão, que já sabia como fazer os sacrifícios, ele fazia sacrifícios a Deus com animais, e ele fazia holocausto, porque ele queimava aqueles animais, queimava a carne do animal, ofertando a Deus, e aquela fumaça que saía do animal sendo queimado subia até os céus, e não só até os céus, chegava até o trono de Deus. A fumaça de um cordeirinho, de um animal queimado, subia até o trono de Deus, e chegava até Deus, e aquela fumaça chegava até as narinas de Deus, e Deus cheirava, e era um cheiro suave, agradável a Deus. E Deus abençoava, respondia, falava, perdoava, através desse tipo de sacrifício. Mas um belo dia, Deus olhou para Abraão idoso, de mais de 100 anos, e falou para ele assim: agora eu vou te pedir que você, vou pedir para você, não, eu vou te ordenar algo, que você me faça um sacrifício no holocausto. Mas, sabe, você não vai oferecer nenhum animal, é o teu filho, seu único filho, você vai oferecer ele para mim em holocausto. Deus pede, na minha Bíblia está escrito o título dessa história, aqui está escrito Abraão é provado, na outra está escrito Deus pede Isaac. Deus pede que Abraão mate seu próprio filho. Olha o que aconteceu com este homem. E ele simplesmente pegou Isaac, pegou 2 dos seus servos e falou: vamos, caminhada de 3 dias. De repente ele olhou de longe e viu o lugar. Deus já mostrou para ele: olha lá, aquele monte. E quando ele percebeu que era o lugar, ele falou para aqueles homens assim: ó, fiquem aqui, eu vou com o menino, e depois de adorarmos, nós vamos voltar. Irmãos, não tinha possibilidade nenhuma de Abraão ter um filho, e Abraão estava amargurado diante de Deus. Ele disse assim: eu não vou ter filho, o meu herdeiro vai ser um escravo, vai ser um servo da minha casa, porque eu não tenho filho. O Senhor não me deu filhos, minha mulher é estéril, já com 90 anos, eu estou com 100. E Deus falou assim: olha para as estrelas dos céus, os seus filhos, você não vai conseguir contar, Abraão, eles são tantos como as estrelas dos céus. Esses são seus filhos. E ele creu, eu creio. Embora é impossível, tenho 100 anos, a minha esposa 90, foi estéril quando era uma jovem de 30, de 20, não podia gerar filhos. Agora com 90, como é que é o negócio? Mas ele disse: eu creio. Sabe quando alguém escuta a palavra e faz assim, ó, sei não, e não recebe nada de Deus? E o outro diz assim, ó, eu creio, eu vou receber. Essa é a diferença entre o que crê e o que não crê. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, que lhe daria um filho e lhe daria uma geração inteira, incontável. E Deus atribuiu isso a Abraão como justiça. Como ele creu, teve fé, Deus disse: justo. Foi assim que aconteceu. E agora está o Isaac, um menino, um rapaz, moço. E Abraão está andando com ele, olhou para trás, viu os moços ali: fiquem aí, eu vou só um menino e eu. E quando ele chegou lá, o menino disse: pai, estou vendo aqui o fogo, está na sua mão para a gente poder queimar o holocausto. O altar está aqui, está tudo pronto para a gente fazer, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus Cristo vai prover o cordeiro para si. Isaac falou: tá bom. Ficou esperando, daqui a pouco ele pega o menino, começa a deitar ali sobre o altar, e o Isaac percebeu o que ia acontecer. E ele pegou uma faca e se preparou para imolar seu próprio filho e queimar ele no fogo, porque Deus tinha mandado. E quando ele preparou para dar o golpe, o anjo bradou: para! Abraão, deixa o menino, não faz nenhum mal para ele. A voz falou: Abraão, Abraão, e ele disse: estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Ele falou: não faças mal ao menino. E Deus disse para Abraão: Abraão, Abraão, você fez isso, Abraão? Você não negou seu único filho a quem você ama. Abraão. E a palavra veio para Abraão assim: ó, na tua descendência, você está vendo esse menino aí? É nele
a tua semente está aí na tua frente, na tua descendência, Isaac, serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. Incluiu o Brasil. Glória a Deus. Isso foi escrito quando não existia Brasil, mas ele disse: serão benditas todas incluem o Brasil. O Brasil é uma das nações da terra, uma grande nação. Ele disse: serão benditas todas as nações da terra, serão abençoadas todas as nações da terra, através da sua semente, da sua descendência. Isaac, que está aí na tua frente, seu único filho, a quem você ama, mas não me negou, porquanto você obedeceu a minha voz. Abraão obedeceu esse pedido, que na visão humana seria um absurdo. Ele disse: eu obedeço. E ele disse: porque você obedeceu, agora a bênção é sua. Você vai ser uma bênção. Mas a sua bênção era tão tremenda, Abraão, que era eterna. Na tua descendência, o Isaac que está aí, todas as nações da terra serão abençoadas. De repente, Abraão olha para o lado e ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá, pegou o cordeirinho, preparou o holocausto e ofertou ao Senhor. Com muita alegria ele ofertou ao Senhor, para a glória de Deus. Depois que Abraão viveu essa experiência, ele chamou aquele lugar: o Senhor proverá. No monte o Senhor proverá. Abraão olhou e falou assim: não tem cordeiro aqui, eu só tenho meu filho, não tem cordeiro para ofertar. Mas quando o filho perguntou: cadê o cordeiro, pai? Ele disse: Deus proverá. Ele não falou: filho, você é o cordeiro, você vai morrer, eu lamento, mas eu vou ter que te matar aqui agora, porque Deus me mandou. Não, ele disse: Deus proverá. A fé de Abraão, e aqueles que se dizem: eu sou filho de Abraão, eu tenho a fé de Abraão, quando eles passam por um momento que eles falam: não tenho, não dá, eu não tenho, não há como eu fazer, porque eu não tenho nem como ofertar a Deus. Ele tem que dizer assim: ó, Deus proverá para si a sua própria oferta. O próprio Deus proverá aquilo que eu preciso. Porque foi isso que Abraão fez e chamou aquele lugar onde Deus proverá. Queridos, por causa dessa história, Abraão ficou considerado uma bênção. Algumas igrejas colocam assim a frasezinha: se tu uma bênção, está fazendo uma referência a Abraão. Seja uma bênção. Seja uma bênção. E agora, todo aquele que veio depois de Abraão, de toda a geração. Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, de uma dessas tribos, a tribo de Judá, veio Davi, e veio Jesus, o Rei dos Reis, o descendente de Abraão. E através de Jesus, sabe o que aconteceu? Eu virei descendência de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, não fez com ninguém mais na terra. Então, para poder viver a aliança de Deus, que Deus fez com o seu povo, tinha que se tornar filho de Abraão. Quando Jesus, o filho de Abraão, aquele que havia sido profetizado aqui, Deus havia falado de Jesus aqui, que abençoaria todas as nações da terra. Sabe o que aconteceu? Quando um dia eu disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma, eu fui colocado no corpo de Cristo. Eu fui chamado cristão porque eu faço parte do corpo de Cristo. Ele está em mim, eu estou nele. Olha só, Jesus orou ao Pai dizendo assim: Pai, eu estou em ti e tu estás em mim. E ele orou para que nós também nos tornássemos um neles. Do mesmo modo que Deus é um com o Pai e o Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho, Deus orou para que nós também nos tornássemos um, entrássemos em unidade na trindade do próprio Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, e virássemos um, e nós mesmos fôssemos chamados corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Sabe o que acontece quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida nessa noite? Ele se lembra dessa aliança que Ele fez com Abraão. E quando Ele lembra: eu fiz uma aliança com meu servo Abraão, e eles estão ligados ao meu filho Cristo Jesus, o descendente de Abraão. E agora,
todas as nações da terra serão abençoadas, porque este povo que participa da Santa Ceia, este povo que se chama pelo nome Cristo Jesus, eles estão espalhados por toda a terra, abençoando todas as nações. Queridos, você veja se entende o que aconteceu. Quando Deus disse para Abraão: seja uma bênção, porque através da tua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas, é porque Deus espera na sua vida e da minha vida que nós venhamos cumprir essa palavra. E para alguém olhar para mim e falar assim: você é uma bênção, eu digo: eu sou. Sabe por que eu sou uma bênção? Porque eu fui inserido, enxertado, incluído, conectado, adotado na promessa que Deus fez para Abraão. Ele disse assim: Abraão, através da sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Sabe de uma coisa? Eu estou numa nação chamada Brasil, mas eu não sou qualquer pessoa, eu sou alguém que está aqui para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Ele disse: serão benditas todas as pessoas que estiverem à volta daqueles que viverem esta promessa. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Existe uma escolha para a sua vida e para a sua vida e para a minha vida, que é idêntica a que aconteceu na vida de Abraão. Deus deu uma ordem e ele obedeceu. E quando ele obedeceu, Deus falou assim: ó, você não vai ser uma bênção qualquer, Abraão. Você vai ser uma bênção enquanto você viver, mas a sua descendência vai ser bênção eterna, para todo sempre, para toda a eternidade. Não vai ter fim. E quando Jesus, ele disse assim: eu vou incluir vocês no meu corpo, você se tornou bênção na terra. Como é que eu sei se essa palavra existe na minha vida? É muito simples. O que eu estou escolhendo? Ser bênção ou não ser? Eu preciso saber na minha vida se eu escolhi ser uma bênção ou não. E o que significa ser uma bênção? Ser uma pessoa legal? Nada a ver, isso serve para nada. Não legal tem um monte de gente. Ser uma pessoa, ser bonzinho, olha, vai muito além disso. A palavra está dizendo para você ser uma bênção na vida das pessoas. Significa que cada oportunidade que você viu com seus olhos, em que você pôde atuar como um agente de bênção na vida de alguém, e você não fez, você não viveu essa palavra. Mas cada vez que Deus te deu uma oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém, você falou: eu vou aproveitar essa oportunidade. Pode ser uma coisa bem pequenininha, uma coisa grande, mas eu vou aproveitar, eu vou abençoar alguém, eu vou ser bênção na vida de alguém. Você ficou inserido na bênção de Abraão. Ser bênção ou não ser, uma escolha que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Todo dia você acorda de manhã e vai para os seus afazeres. E no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos, colegas de trabalho, gente no trânsito, todo mundo que você encontra, você pode ser bênção ou não ser. Ou pior, você ainda pode ser até uma coisa, uma terceira coisa, você pode ser uma maldição. Existem pessoas que são maldição na terra. Elas não abençoam, elas amaldiçoam. Ora, o que eu faço se eu sair agora aqui na rua e aparecer uma maldição na minha frente? Me amaldiçoa. Eu faço o que Jesus me ensinou. Na mesma hora eu falo: seja abençoado pelo poder que é o nome de Jesus. Porque Jesus diz assim: ele te amaldiçoou, não amaldiçoe ele, não amaldiçoe de volta, porque você vai viver essa palavra. Você é bênção de Abraão. Obedeça ao que Jesus está dizendo. E ele está dizendo: seja uma bênção. Você não tem maldição em você, mas sou bênção. Abençoe. E agora nós podemos ser bênção, agir como bênção. Tem que começar dentro da nossa casa, família, vizinhos, aos que a gente está mais próximo da igreja, com que a gente mais convive, e aí as pessoas do trabalho que a gente conhece, conhecidos, familiares, e até chegamos desconhecidos, pessoas mais distantes. Uma pessoa, um ser vivo na terra, um canal de bênção. Que maravilhoso que é quando alguém fala para você que você é um canal de bênção na vida delas, não acha? Você está só cumprindo o que Deus mandou. E por quanto você obedece à voz de Deus, você será uma bênção. Mas existem algumas condições, alguns condicionais para que nós possamos ser bênção.
Esses condicionais estão descritos na palavra de Deus. O primeiro que eu vou mencionar para vocês, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A palavra de Deus, ela ensina que do mesmo modo que você leu Gênesis 22 e aprendeu que Abraão se tornou uma bênção, não só bênção, ele se tornou um abençoador, não qualquer abençoador, mas um com potencial para atingir e para alcançar todas as nações da terra. Foi porque ele obedeceu a voz de Deus. Então a primeira coisa para ser bênção é ser obediente a Deus. 1 Samuel está escrito assim, o que o próprio profeta Samuel está dizendo. Um homem que achava estar obedecendo a Deus, o rei Saul, ele que sabia bem o que era o holocausto. Deus tinha dito: vocês vão conquistar uma terra, e quando vocês chegarem lá, vocês destruam tudo, todos os animais, porque eles estão debaixo de uma maldição. Devolvam eles para a terra. Mas este homem, Saul, falou que eu vou levar uns boizinhos, e uns cabritinhos, e uns negocinhos. E quando Samuel falou: que barulho é esse, esses animais? O que é isso? O profeta Samuel falando direto para o rei de Israel, Saul. Saul disse assim: eu separei alguns animais, os melhores que tinham na terra, para poder ofertar ao Senhor. Vou fazer sacrifício. E olha só o que o profeta, na voz de Deus, disse. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Será que o Senhor tem prazer no sacrifício mais do que na obediência? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos camelos. Deus rejeitou aquele homem, foi rejeitado, banido do reino. Na mesma hora Deus falou assim: eu vou escolher outro rei. E o rei Davi foi escolhido. Saul, tchau, está fora. É a diferença de quem obedece e quem não obedece. Um se torna bênção, o outro se torna maldição. Saul se tornou maldição para todos os seus filhos. Eles foram exterminados todos, foram todos mortos, porque Deus falou para fazer algo e fez outro. Deus ordenou fazer uma coisa e ser outra. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos no tempo da graça. Jesus veio, morreu por nós, portanto não existe mais lei para nós. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Se a gente errar e pecar, Ele é nosso advogado, Ele vai lá e intercede por nós. A gente se arrepende e Ele nos purifica do nosso pecado. Mas ainda hoje existe maldição e bênção. Vocês sabem disso. Existe maldição e bênção. Nós podemos ser maldição ou bênção. Sempre vai ser assim. E nós temos que alertar quando alguém estiver trazendo maldição para a sua própria vida. Um amigo, conversando comigo, ele falou assim de uma maneira bem à vontade. Ele falou: sabe de uma coisa, eu fiz negócio com um pastor da igreja, aluguei lá meu apartamento para ele, mas foi no nome da igreja. E aí, sei lá, acho que ele não deixou meu apartamento do jeito que eu queria que ele deixasse. Então eu fiz um processo contra a igreja e reformei meu apartamento inteiro, processando a igreja. E quando ele contou aquilo para mim, eu falei: agora? Olhei para a cara dele e falei: pronto, era meu amigo. Porque ele nunca mais vai querer ser meu amigo depois que eu falar para ele o que eu preciso falar. Eu disse para ele assim: o que você fez foi justo? Foi justo? Porque eu só preciso falar uma coisa. Não, fica tranquilo, foi uma igreja X. Não, você não entendeu. A igreja, todas as denominações que pregam a palavra de Deus verdadeiramente são o corpo do Senhor. Você processou a igreja e recebeu o dinheiro de oferta que foi certificado. Olha, se eu fosse você, ofertava o dinheiro todo de volta. Se eu fosse você, pegava o valor certinho, e se não foi justo o que você fez, ofertaria tudo de volta, porque você está trazendo maldição para a sua vida. E na mesma hora ele mudou de cor, assim, ficou meio assim e saiu andando. Nunca mais tocou no assunto, só ia Alex, tudo bem. Mas a verdade tem que ser dita. Eu conheço a palavra de Deus, meu amigo, não briga com essa coisa. Se você processar a igreja,
você vai ter que responder por isso. É no tribunal de Cristo, é no tribunal de Deus. Não brinca com essas coisas não, processa qualquer coisa, mas não na igreja. E eu falei para ele: ser obediente significa se dedicar à obediência a Deus, a sua palavra, a voz do Espírito Santo que fica constantemente falando no nosso coração e tocando para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, para que a gente venha voltar atrás. Isso é ser obediente. O Espírito fala comigo, eu falo: não, eu vou fazer o contrário, porque o Espírito está falando, eu preciso obedecer. Ele está dentro de mim, a voz de Deus às vezes fala no ouvido. Às vezes a gente fica na dúvida: será que é Deus ou será que está na minha cabeça? E se eu fico na dúvida, eu falo: Senhor, o Senhor pode falar de novo, por gentileza? Para eu ter certeza que não é na minha cabeça. E Deus fala, e nós precisamos obedecer. Ser obediente significa ser bênção. É o primeiro passo, a primeira condicional para que você possa se tornar uma bênção. Do contrário, não adianta querer fazer o bem, não adianta dar oferta, não adianta fazer qualquer sacrifício que seja. Deus não vai receber. Não adianta. Posso fazer o sacrifício de louvor, posso fazer o sacrifício da doação, levar a cesta básica, Deus não recebe. Porque o Senhor se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Segundo ponto, Efésios capítulo 5, versículo 18. Para ser bênção, além da condicional, ser obediente, existe uma condicional. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não dá para ter dúvida. Eu não sei se o Espírito Santo está aqui dentro. Estou tentando olhar aqui dentro, sentir, eu não sei se ele está aqui. Não dá para viver assim mais. Já chega, acabou. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Jesus, ele prometeu com a sua boca: mas eu vou enviar o Consolador. Ele vai habitar dentro de vocês. Vocês são templos do Espírito Santo. A Bíblia diz toda hora. Eu não posso ter dúvida se o Espírito Santo está dentro de mim ou não. Ele não só está dentro, como ele me motiva, o meu falar, o meu agir, o meu andar, o meu trabalhar, tudo. Eu tenho que ter certeza que é ele. Não é a minha carne que está fazendo aquilo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira vez que houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus foi lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes. Foi quando todas as pessoas que estavam na igreja ali orando, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. E as pessoas estavam ali orando e buscando a Deus, e de repente foram cheias. E sendo cheias, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E sendo cheias do Espírito Santo, elas saíam com coragem para pregar a palavra de Deus. Elas saíam com coragem para ser bênção na vida da humanidade. Para ser bênção, precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia ensina, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis de vinho, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. De repente Deus está me dando escolha de novo, para ser bênção ou maldição. Ele está colocando diante de mim uma garrafa de vinho. Olha isso, irmãos. Deus está colocando diante de mim uma garrafa de vinho. Ele está falando assim: você pode beber a garrafa inteira de uma vez, se quiser, pode. Mas se eu me embriagar e de repente, por causa da minha bebedeira, eu comecei a provocar contenda, eu fiquei cheio de algo que trouxe maldição. Eu trouxe contenda por causa do vinho. Então Deus está dizendo: não se encha de vinho, não se embriague com vinho, mas antes se embriague com o Espírito. Então o Espírito Santo, ele pode ser dosado em nós. Olha só, eu posso substituir e falar mais do Espírito. Aí começa a orar, aí começa a buscar na madrugada, aí começa a fazer campanha de oração, aí começa a fazer campanha de jejum, aí começa a fazer a busca do Espírito Santo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Daqui a pouco está embriagado, está cheio do Espírito de Deus. E a palavra está dizendo aqui, Efésios 5,18: não vos embriague com vinho, porque no vinho há contenda, mas antes se embriague com o Espírito.
19. Olha que coisa linda. Depois que você estiver embriagado do Espírito, como você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A gente começa a falar com o outro, olha, chega na igreja, a paz do Senhor, a paz de Deus. A gente se abraça e fala a paz de Deus. Daqui a pouco está um salmo que diz isso, glória a Deus, até que o Senhor nos ajudou. Amém, glória a Deus. Senhor, nosso pastor, não nos faltará o mundo. Está salmodiando, está falando, usando a Bíblia, usando a palavra para falar com as pessoas. Salmodiando e cantando hinos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora, é possível salmodiar, declarar salmos, cânticos de alegria no coração. Isso é possível. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo você dá glória. Peraí, irmão, minha vida está difícil, estou passando por um problema. Da graça. Não, meu problema é grave. Eu estou passando por um problema grave. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Graça eu rendo ao nome de Deus. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeição envolve humildade. Sabe quando você vai assim, vai pregar para alguém na rua, um morador de rua, mendigo, maltrapilho, fedendo, e você olha para ele e você fala assim: nós somos iguais, nós somos dois seres humanos, não tem diferença entre mim e você, mesmo estando bem vestido, aí, perfumado, alguma coisa assim, estando bem alimentado, tendo uma profissão, sendo alguém na sociedade, sei lá. Mas olha, nós somos iguais, nós somos a mesma coisa, dois humanos, por quem Jesus derramou o seu sangue e pagou o preço. O valor que você tem para Jesus é o mesmo que eu tenho para Ele. Você se sujeitou, se humilhou, e Deus pega essa pessoa que se humilha e exalta, coloca em lugares altos. É assim que Ele faz. Glória a Deus. Depois que você aprendeu que para ser bênção não basta, bom, a partir de hoje eu vou ser uma bênção. Esse negócio não dá certo. Você seguir a palavra de Deus. Primeiro, ser obediente. Segundo, ser cheio do Espírito. Terceiro e último, muito interessante. Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 9. Você precisa, depois de ser obediente e falar: estou obedecendo a Deus, estou obedecendo ao Senhor, depois de ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser de fato filho de Abraão. Irmãos, ser descendência de Abraão, e você é descendência de Abraão, creia nisso, assim como eu sou, através de Jesus Cristo. E todas as nações da terra, todas as nações da terra estão sendo abençoadas e benditas agora por tua causa e por minha causa. Porque a descendência de Abraão está espalhada pela terra. Sabe de uma coisa, queridos? Precisa se tornar filho de Abraão verdadeiramente. Havia alguns homens que não aceitaram Jesus, não se sujeitaram a Ele, não receberam a sua palavra. E eles diziam assim: ó, nós somos filhos de Abraão. Eles tinham orgulho de dizer: olha quem eu sou, olha de quem eu sou filho. Eu sou filho de Abraão. Mas a palavra contra eles era assim: Deus dizia: eu posso levantar pedras como filhos de Abraão. Eu chamo essas pedras e falo: se tornem filhos de Abraão. Eles se tornam. De repente a palavra de Deus diz que eu sou pedra viva. Eu sou pedra viva na terra. E Deus levantou mesmo pedras para serem filhos de Abraão. É a sua vida e a minha vida. Mas aqueles homens se vangloriavam e diziam assim: nós somos filhos de Abraão, descendência, sangue puro, que não tem mistura. Não, meu amigo, fala isso aí para Jesus.
Jesus falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a obra do diabo. Vocês querem me matar? E ele é mentiroso e homicida desde o início. Vocês são filhos, o vosso pai é o diabo. Vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. E de repente eu me pergunto, então quem são os filhos de Abraão? Ora, são aqueles judeus? É claro que são os judeus que aceitaram Jesus. É claro que são aqueles que o receberam. Mas em geral o povo judeu não recebeu Jesus, e ele disse: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Tem que ser filho de Abraão, tem que ser filho de Deus para ser bênção. Gálatas 3:9 explica como é que funciona isso. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Meu Deus do céu, essa palavra foi preparada desse jeito. Olha como a palavra de Deus fala, querido. Está chamando um homem de crente. E alguém tira sarro de você e fala: você é crente? Eu sou crente porque existia um camarada chamado crente Abraão, está escrito aí. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Sim, eu sou crente como crente Abraão. A Bíblia está dizendo que os que são da fé, nós somos da fé. Nós somos benditos, nação bendita, eleita, abençoada, escolhido. Nós somos benditos com o crente Abraão. Versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Existem pessoas até hoje debaixo da obra da lei? Existem. Porque a pessoa bate no peito e fala tudo o que ela fez. Porque eu fiz isso, aquilo, eu sou descendência tal, eu sou isso, eu sou aquilo. E vai ter que ser justificado pela lei. Não, mas eu tenho uma justiça própria. Eu sou justo. A Bíblia diz que quando alguém se diz justo, mesmo que oferta, mesmo que não dizem, mesmo que faça N coisas, se diz justo, não é justificado. Mas quem olha para o céu e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, a Bíblia diz que ele é justificado, é purificado pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tem que fazer a lei todinha, e a gente não consegue. E se tentar, vai quebrar uma lei e vai atender outra. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que você acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra. Faz o bem e faz o mal, faz o bem e faz o mal. É assim. Sem querer faz o mal, mas querendo faz o bem. A gente parece um homem aqui que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Porque ele disse assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu faço sem querer. Então nós somos assim: erra, acerta, faz o bem e faz o mal. Essa é a nossa vida, queridos. Só que se a gente falar: não, eu só faço o bem, eu só acerto, eu não erro, sabe o que vai acontecer? Vai ter que cumprir toda a lei, e não consegue. A Bíblia diz que não consegue. Acerta uma e erra na outra, pronto, virou maldição, virou maldito. Então a melhor coisa é falar: eu quero ser bendito assim, pela palavra de Deus, por Jesus, que me purifica do meu pecado. Quando eu erro, Ele vem e conserta o meu erro. Eu sou descendência de Abraão, eu sou uma bênção na terra. Assim é mais fácil, pela graça, mas pela lei não dá certo. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ninguém vai ser justificado por causa da lei, por fazer tudo certinho, mas vai ser justificado por causa da fé que tem em Cristo Jesus. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, queridos. A gente estava debaixo de maldição. Então, se alguém fala para você assim, ó, como que é a sua situação, sua religião, você fala assim, ó, eu sou bendito, eu vivo nessa terra para ser bênção na sua vida. Só que eu era maldito. Como assim você era maldito? Eu era maldito. Eu estava debaixo da lei, não da graça. Eu não tinha me arrependido dos meus pecados. E eu era um maldito nessa terra. Estava sendo triturado por Satanás e pisado por ele. Eu era um maldito. Mas um dia, segundo a palavra de Deus, Cristo me resgatou da maldição da lei. E Ele se fez maldição por nós. Olha o que está escrito: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá atrás, irmãos, na época da lei, se uma pessoa fosse morta, pendurada numa árvore, pendurada num tronco de árvore, era maldito. Porque morreu sem tocar a terra. Morreu e não tocou na terra. Maldito. Era maldito. Aquele corpo morto era maldito. E de repente Jesus foi pendurado num tronco. Que negócio é esse? Por que ele foi crucificado? Por que ele não morreu no chão, decapitado igual aos outros? Mas ele foi levantado no madeiro. Ele foi levantado numa madeira. E quando ele expirou, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deu um grito na cruz. Curvou a cabeça e morreu. Ele estava pendurado na madeira. Não estava no solo. Quem olhou para ele falou: maldito. E a Bíblia diz que ele virou maldito. Porque ele olhou para a minha vida, um maldito Alexandre, e falou assim: ó, ele é maldito, mas eu vou fazer dele uma bênção. Ele olhou para a sua vida e falou assim: ó, são malditos, mas eu farei deles bênçãos de Abraão. Mas para nos converter da maldição, para nos resgatar da maldição, para a bênção, ele teria que se tornar maldito em nosso lugar. Por isso ele foi morto na cruz. Foi certinho. Ele fez tudo perfeito, cumprindo todas as regras espirituais que tinham para acontecer. Ele cumpriu. Quando ele morreu na cruz e se tornou maldito, ele me resgatou da maldição. Porque está escrito: tudo que for pendurado no madeiro será maldito. Versículo 14, queridos, para acabar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você e eu. Aos gentios significam agentes. As gentes, aos povos, as pessoas do mundo inteiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Sabe como que Abraão conseguiu se tornar bênção? É porque o Espírito de Deus habitava nele. Sabe como é que Abel se tornou uma bênção? Porque o Espírito de Deus habitava nele. Enoque, Noé, Jó, todos os homens de Deus que se foram bênção, que foram bênção na vida das pessoas à sua volta, para salvar da morte, para salvar da destruição, para aconselhar, para sacrificar no lugar deles. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os que foram bênçãos porque o Espírito de Deus habitava neles. Você só pode ser bênção se o Espírito habitar em você. Você só pode ser bênção se você obedecer. Você só pode ser bênção se você se tornar filho de Abraão através da fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos agentes, nós somos os povos. A bênção de Abraão chegou às gentes, chegou até nós, por Jesus Cristo e pela fé. Queridos, quer que eu te fale uma coisa? A maior bênção, a maior pessoa que pode ser chamada de bênção na geração de Abraão, o nome dele é Jesus. Ninguém em toda a história da humanidade, nenhum ser humano foi bênção como ele. Ninguém. E nunca haverá um como ele. Nunca
haverá um como ele, nunca haverá uma bênção como Jesus. Ele abençoou todos os povos, todas as nações, todos os reinos, e até hoje Jesus abençoa povos, tribos, línguas e nações, através dos seus discípulos, crentes, cristãos, que são bênçãos. Aplauda o nome de Jesus para a palavra de Deus.